Eu tô até gravando esse vídeo, é muito difícil gravar vídeo, normalmente eu faço sempre as coisas na minha live. Mas eu recebi umas mensagens de que o Felca falou sobre mim. E eu só queria deixar claro algumas coisas, porque a maneira que ele falou foi muito injusta mesmo. Então eu vou mostrar as coisas completas. Primeira coisa, eu vou mostrar o que ele falou sobre mim, e depois eu falo o que eu falei e como eu falei. Vamos lá. O Felca, ele abriu live e ele fez esse seguinte vídeo. Teve um outro trecho que ela falou, que eu preferi nem ver aqui, porque eu achei muito aversivo mesmo, onde ela não fala sobre mim, ela fala sobre pessoas que tangem a mim. Ela fala sobre a Adriana. Ela pega e fala assim, e aquela loira gostosa que acompanha ele? Fica vendo ele... O que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, pessoal, eu conversei com a Adriana, foi uma coisa que feriu a gente. Em outro trecho desse podcast, ela fala assim, e aquela loira gostosa que o Felca come, que o Felca tá comendo? Falei comer? E daí ela pega e fala assim, minha boca. ela fica vendo ele na academia, que não sei o quê, tenho certeza que come. Que come? E quando tange a mim, eu falei isso. Eu respondo, mas quando tange as pessoas do meu convívio, não é só eu que sou ferido. Eu fui ferido, verdadeiramente, porque você tá no podcast onde é um público majoritário masculino, e essa frase, ela machuca. Porque a Adriana, ela é minha assessora, é uma profissional extremamente competente. A Adriana trabalhava na Fúria, a Adriana já trabalhou em clipes de artistas super famosos, ela era roteirista. Felca, em nenhum momento eu falei sobre a capacidade da Adriana. Vamos pegar o que eu falei exatamente, porque a maneira que você tá me pintando aqui é como se eu tivesse acabado com uma mulher. Calma lá, Felca. Ninguém tem teto de vidro. Pra pessoa entender o que tá acontecendo, a primeira coisa que foi assim, eu falei no podcast, eu falei que o Felca, ele estava sendo hipócrita por ele defender a GK, por ele falar com a GK, por ele não ter citado o caso das bets sobre a GK, e sobre outras pessoas ele atacou pra caramba. Eu falei, cara, por que você atacou alguns e outros você não atacou? Me parece que foi um pouco de oportunismo. E apesar de ele estar fazendo um ótimo trabalho nisso das bets, que eu cheguei até sugerir um debate com ele, como que é o debate? Felca, existem coisas muito mais profundas sobre isso das bets, e eu por estar no meio, eu sei sobre. Então, a minha intenção, ela era uma intenção muito boa, era no sentido assim, cara, você vai tirar então as casas de aposta do Brasil, e aí, como é que você vai pegar e vai tangenciar que a casa de aposta lá não ser, que o dinheiro das pessoas que estão jogando, elas vão pra outros países, como Rússia, como China, que era o que tava acontecendo, por isso regulamentado. Essa CPI das bets, só pra contextualizar, tá sendo um circo, mano. Quem não tá vendo isso, tá claramente um circo. Quem viu o Felca na inteligência LTDA e viu a Soraya, vocês viram, cara, a Soraya tava querendo se autopromover. Ninguém tá pensando realmente na pessoa que tá viciada, ou no que isso tá trazendo nos pobres pro Brasil e tal. Ninguém tá pensando. Pra mim tá muito claro, eles estão trazendo influenciadores, aí eu tô falando da minha opinião sobre a CPI, estão trazendo influenciadores pra ganharem voto. Tá muito claro. A Soraya pegou 100 mil. Ela tava sendo super legal, fazendo super politicagem. E eu falei, cara, eu acho que o assunto das bets ele vai muito mais além do que você falar assim, nossa, o influenciador é um filho da... O influenciador que divulga isso é um escroto. Sendo que quem tá mais ganhando dinheiro com isso é o governo, mano. É o governo. Entendeu? Então, esse foi o meu negócio, eu chamei ele pra debate. E aí ele ficou muito bravo. E ele falou dessa maneira, como se eu tivesse tratado a assessora dele dessa maneira, que eu tivesse falado que ele teria comido ela. Mas eu quero deixar algumas coisas claras, mano. Primeiro, eu vou falar assim, o Felca sempre brincou com isso. Tipo assim, fez até um vídeo usando isso, né? Falando da assessora, né? Da Adriana. Ele falou, né? Fez até tem até um corte aqui, que ele pega, ele brinca, não, pessoal, não tem isso, não sei o quê. Tipo, que ele brinca e tal, sua amiga ou sua namorada, todo mundo brinca com isso. E aí na hora dele falar de mim, ele fala que eu falei como se eu estivesse comendo ela, tipo, dessa maneira esdrúxula e suja. Só quero lembrar uma coisa, vamos lembrar, já que ninguém tem teto de vidro aqui, cara, eu não queria botar isso na mesa, mas você pegou e falou como se eu fosse uma mau caráter, que falasse mal da Adriana, tivesse se respeitado. Beleza, eu falei que ela é gostosa, desculpa por esse crime, desculpa se todo mundo da live brinca com você e fala sobre essas coisas, você mesmo fez um vídeo falando, ai não, ela não é minha namorada, não sei o quê, eu só brinquei. Calma aí que eu já vou mostrar o trecho que eu falo exatamente, como ele foi dito. Mas antes, eu queria só lembrar, né, que lembrar e viver, você tá falando aí como se eu estivesse falando mal de mulher, eu diminuísse mulher pro meu público. Primeira coisa, vamos lembrar aqui a maneira que você trata a Deolane. Deolane Bezerra, você me daria busta? Fala assim. Não, pela madrugada. Não, eu falei que você comia a sua assessora e falei que ela era gostosa, mas tá falando pro seu público também, que tem um monte de homem. Se a Deolane te daria buceta. Realmente, é muito mais respeitoso. Você fazendo é uma brincadeira, né? Tipo, relembrar e viver, né, rapaziada? Eu não queria botar isso aqui em xeque, porque eu falo que todo mundo erra, mas já que agora você virou o paladino da justiça e tá botando eu como se eu fosse uma mau caráter, eu vou mostrar ainda o trecho que eu falo, tá, rapaziada? Só pra vocês verem a injustiça, mano. Mas enfim, então lá, então. Me ajuda a abrir live, por favor. O pessoal vai me assistir. Elô, mantenha a sua live e deixa eu abrir a minha live. Elô, relaxa, vou abrir minha live. Meu, você Como que eu abro a minha live? tá saindo áudio da sua live, tá falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro a minha live? Enfim, pra quem teve os exposed da própria ex, que falou que você traía ela e que chamou ela própria de puta, então talvez você seja um personagem, mas isso que você falou, como se tivesse tratado sua assessora dessa maneira, pra deixar o seu público com ódio e achando que eu era uma mau caráter, sendo que, aqui está o trecho de que eu falo pra ele, o trecho verdadeiro, vamos lá então. Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, isso depende, gente, CPI. Aqui eu tava falando do governo, né, tava falando do caso das bets, e tava falando do governo, de que, tipo, toda essa parte de legalização, CPI nunca enfim, dá pra resolver nada. tipo, um assunto muito mais de você só demonizar o influenciador, uma parada, tipo assim, bom, vamos realmente ver o que dá pra ser feito, porque a CPI, como eu disse, está sendo feita como um circo, os caras não estão a fim de melhorar nada, eles querem like, eles querem influenciadores, e os influenciadores também estão pegando hype nisso. Vê se os influenciadores estão falando de rombo do INSS. Vê se eles estão falando de 90 bilhões que foram tirados de forma voluntária. Ai, porque o brasileiro tá perdendo com as bets. São todos coitados. A pessoa que vai apostar, ela realmente não sabe que aquilo é de risco. Ela tá querendo também tirar um dinheiro de alguém que perdeu, porque esse é o dinheiro que a pessoa ganha na casa de aposta. Ela é tão inocente assim, ela, tipo, não tem livre-arbítrio. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E por que os influenciadores não estão falando do rombo de 90 bilhões do INSS? Sabe por quê? Porque não dá view. Porque
não dá view. Você falar do roubo de 90 bilhões, você vai entrar numa treta política, você vai falar de Lula, de Bolsonaro, e as pessoas vão ficar putas. Você vai perder view com isso, vai perder fama. Então, o negócio das bets ele é muito mais amplo do que somente isso, do que esse círculo que tá sendo feito. E aqui eu falei sobre isso. E eu até falei, mano, seria legal conversar com o Felca sobre isso e tal. E aí ele pega e ele bota esse corte da Adriana. Vamos ver o que eu falei da Adriana. O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí. Ai, provavelmente vai. Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Felca reage, eu gosto muito do Felca, eu sempre estive do lado dele, quando ele foi cancelado. Mas eu só quero fazer o desafio, venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, vem aqui, Felca. Eu gosto do Felca. Se você reagir, eu faço um pedido aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Aqui a gente faz uma brincadeira. E aqui propriamente. né? E o Felca é bonitão. A live do Felca lá, a do cabelo prateado. A assessora dele? A loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele. Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. Pega ela, Felca, eu tenho certeza que. Pode postar isso aí de corte. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Ela é muito gata. Tá pegando bem. E ela vai na academia com ele, só fica lá olhando. E a assessora que mora junto? Que assessora é essa que mora junto? Porque a menina tá na casa do cara 1h da manhã no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito aqui em São Paulo. Mas eu acho que ele não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela, supostamente. Aqui eu falei porque dele ser monogâmico, eu não falou supostamente, fiz uma brincadeira, porque o pessoal, até do negócio da ex, ele falava que ficava com várias meninas, que a ex mesma falava que ela era corna no Twitter, que ele não assumiu ela por anos e ficava pegando outra mulher. E eu só falei isso, mano, com uma brincadeira. Eu não falei em nenhum momento que você tá comendo a sua assessora. Ou dessa maneira, tão esdrúxula e suja, mano. Ainda mais pro público, cara. Eu jamais falar isso. Dessa maneira, nunca. Acho que ele pega ela, fica com ela, mas eu acho que ele pega outras mulheres Não também. assume. Não assume. Teve um babado da ex dele que ele não assumiu e foi meio tenso assim. Isso que eu falei, faz muita mulher, ainda mais que tá no maior auge Eu dele. vejo a mulher fazendo edit do Felca, velho. O público dele, a maioria é feminina. Por que não fazem edit meu? Pois é. Se eu sou tão parecida assim, né? Fica aí a dica. Vocês viram? Eu achei ele tava bem quando ele tirou a roupa. Fiz uma brincadeira, mano. Tava zoando e o cara pega e fala assim de mim, mano. Ela fez um trabalho espetacular de produtora executiva na Folha por muitos anos. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é extremamente desagradável. Cara, uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Isso virou um absurdo, cara. A maneira que ele me botou, pra galera que não viu o podcast, pra eu não tá dando essa resposta, por isso que eu tô gravando até hoje de manhã. Eu reduzi a sua assessora a uma mulher que é comida. Cara, pelo amor de Deus. Eu falei que a sua assessora era mal gata, que tava ficando com você. Que eu achava, eu fiz uma brincadeira. E jamais eu falei de uma mulher ser comida, mano. Existe uma diferença muito grande. Igual tu falou da Deolane dando a você, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Felca, tu foi muito injusto. Desculpa, mas tu foi muito injusto. Tu quer debater sobre CPI das bets, sobre moralidade? A gente debate numa boa, cara. Mas você pegar aqui e me botar como vilã, pra mim, isso daqui você tá correndo. Nitidamente. Você recusou o convite do podcast pra trocar ideia comigo. Recusou. Mas no Inteligência Editorial você foi, porque você sabe que ia dar mais view. Então assim, será que você realmente quer debater? Porque aqui você me bota como uma vilã para as pessoas terem asco de mim, como se eu falasse assim de mulher, mano. Sendo que você chamou sua ex de puta. Você falou da Deolane da você. Você brinca o tempo todo sobre, tá ficando com a Adriana. Não, ela não é minha namorada, não sei o quê. Cara, tu foi muito injusto nisso aqui, cara. E tu me pintou de uma maneira que claramente eu não falei. Agradável, e é por isso que eu fiquei tão vermelho falando sobre esse assunto, porque isso me deu asco, me deu nojo. Engraçado que teve um podcast que o Dileira fala, e será que ele ficou com esse nojo e esse asco ao falar da Adriana dessa maneira, mano? Não. Esse vídeo aqui... Ele mandou 10 Pode reais. mandar, por gentileza. Entendemos, Fel, agora diz porque a Adriana está com você 24 horas e você diz que não fica com ela. Mas eu não fico, cara. Como que você ficou com nojo e com asco da galera, tipo, durante 7 minutos perguntando sobre a Adriana pra você? Você só ficou com nojo e com asco, falando que eu falei que você comeu ela, mano. De uma maneira extremamente injusta, cara. Não é 24 horas e é porque a gente só trabalha. No próprio vídeo aqui que ele pega, ele brinca, ele faz piada com essa situação, ó, ele sorrindo e tal. Olha os comentários, é um trabalho muito intenso, é tipo o Xuxa e Marlene. Ela tá comendo ele, isso é óbvio, Bambam fala não, of course. Todo mundo tá brincando, será que ele teve asco dessas pessoas também? Tipo, deixa o casal em paz, todo mundo tá brincando que eles são um casal. E ele pegou e falou que ficou bravo porque eu falei que ela era gata, que ele tava pegando ela. Pô, desculpa, mano. Mas aqui ficou nítido que ele fez um personagem pra se vitimizar, nítido. E pra me tratar como vilã. Porque ele não quer trocar ideia, entendeu? Porque ele não quer, ele, tipo, deve estar realmente de saco cheio dessa história toda, e, tipo, deve estar pesando pra ele, porque ele tá fazendo uma boa ação. Mas ele me colocar como uma vilã, uma escrota e que trata mal mulher, sendo que todo mundo tava brincando do fato dele ficar ou não com a assessora, isso foi muito injusto. Muito injusto, mano. Eu realmente fiquei muito mal. Não, é minha assessora, né? Dá leite pra ela? Perdão. Quer anotar o nome dessa puta? Ou perguntar o nome da sua assessora, tá ligado? Assessora. Não, o Felca rindo. Como que eu não... Cara, tudo sempre foi uma brincadeira. E eu jamais falaria dessa maneira suja, assim. Mas o Dileira tem Tourette. Beleza. Mas o vídeo inteiro do Felca falando sobre a assessora é ele brincando com o fato deles ficarem ou não juntos. Ele ficou chamando de esposa. Porque eu falei que a gente não tinha nada e começou a chamar de esposa. É um arrombado completo, né? Olha que engraçado. Nossa, também diminuíram ela de alguma forma falando que ela é só namorada ou alguma coisa assim. Mas é tudo engraçado. Só que como foi comigo e ele não queria trocar ideia, ele preferiu fazer assim, o que eu ganho mais? Eu vou deixar ela como uma vilã pra eu não ter a chance de trocar ideia com ela, meu público atacar e falar, nem quero que você conheça. Outra coisa, no próprio começo do vídeo dele, ele fala, eu não cheguei a ver o vídeo. Cara, tu não chegou a ver o vídeo e você fala isso. Você pegou então supôs que eu falei que você tava comendo ela e que ela era reduzida a uma pessoa ser comida. Cara, enfim, foi foda eu ler tantas atrocidades sobre uma mentira que foi diferida a mim, cara. Sobre uma mentira que eu não falei, obviamente. Acho que é complicado quando as pessoas fazem um personagem, mentem sobre você pra elas, de alguma forma, o pessoal esquecer sobre o passado obscuro delas, sobre os mesmos temas. Mas não dá pra sustentar um personagem a longo prazo, sabe? O que eu acho mais complicado é porque o Felca sempre foi um personagem. Eu não sei exatamente o que deixou ele bravo, que ele saiu desse personagem, ou ele fez ainda esse personagem de um cara com asco, com raiva, da maneira que eu falei, sendo que eu não falei dessa maneira,
com a nítida impressão de deixar o público dele extremamente puto comigo, me xingando, que, tipo, o chat dele naquele momento que ele falou como se eu tivesse reduzido a censura dele a isso, de uma forma sexual que eu não fiz. Tipo, todo mundo me xingou, todo mundo falou que eu era uma puta, uma vagabunda. E coisas absurdas, que não dói, né? Tipo, eu sou defensor das mulheres, mas até página 2. Enfim, rapaziada, me desculpa, eu tive que fazer esse vídeo, desculpa se for uma merda, mas eu só queria expor que, tipo, ninguém tem teto de vidro e ele mentiu sobre mim claramente. E aqui estão as provas. E eu sei que ele não vai ver isso, eu sei que ele vai me xingar, ele vai falar que eu limpo esgoto, que não sei o quê. E assim que ele vai, de novo, também diminuir, né? Ele não quer trocar ideia comigo, tá tudo bem. Por mim, tranquilo. Mas eu tinha que vir me defender, mano, porque a maneira que ele falou sobre mim foi uma maneira mentirosa. E pra deixar eu como vilã e sem ter chance de poder falar, enfim, em nenhum momento eu defendi e falei, aposta é incrível, não sei o quê. E outra coisa, se era o debate sobre aposta, era o debate sobre aposta. Você pegar e falar que eu diminuo mulher, sendo que você mesmo já falou, Deolane vai me dar buceta. E já falou já chamou isso aí de puta, não sei o que, ninguém tem teto de vidro. Todo mundo aqui na vida está pra errar. Todo mundo é pecador. Então, enfim, esse é meu vídeo. Aqui eu não tô pra dizer se ele tá certo ou não. Eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho na internet, já falei sobre isso. Mas como eu disse, o buraco é muito mais embaixo e ninguém tá cobrando de realmente quem deveria cobrar, que é do governo. No fundo, eles só estão fazendo isso com uma CPI, um grande circo e um grande like e grande view. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Todo mundo tá esquecendo do rombo que teve em velho, que foi roubado. Mas enfim, na minha opinião, eu acho que as pessoas que apostam, elas não estão, tipo, nossa, meu Deus, eu sou uma vítima, eu estou apostando, meu Deus do céu, eu tô botando como investimento. Eu acho que as pessoas têm mais de 18 anos, elas sabem muito bem que aquilo tem extremamente risco e elas também estão querendo ganhar o dinheiro fácil de alguma forma, entendeu? Então eu acho que não existe santo ou coitadinho nessa história. Essa é a minha opinião, e que o negócio ele vai muito mais além do que só você pegar e criticar todos os influenciadores e tal. Eu acho que você deveria cobrar do governo que legalizou todo esse negócio. E, enfim, é isso que eu tenho a dizer, mano. Obrigada quem acompanha esse vídeo, tô até um pouco ansiosa, porque eu realmente fiquei muito mal, mano, quando eu vi esse negócio, mano. Eu realmente fiquei muito mal, cara, da pessoa falar que eu falei isso de outra mulher, velho. Mas enfim, peço desculpas se ofendeu a Adriana, eu ter chamado ela de gostosa e tal, eu peço desculpas de verdade. Não sabia que isso ia ficar tão assim, como eu vi que você sempre brincava, e brincava na sua live, inclusive, e tal, eu realmente não achei que isso ia ferir tanto, então eu peço perdão, mas em nenhum momento eu ia reduzir a ela como uma pessoa que é comida, jamais falei isso. Enfim, um beijo, quem acompanhou, puder deixar seu like, pode comentar o que você quiser, aqui a gente tem total liberdade de expressão, de comentar o que quiser. Obrigada por ter visto isso, tamo junto.